E hoje eu quero conversar com você a respeito de se um dono de um negócio, ele ainda não trata suas iniciativas por meios de projetos, ou seja, as coisas que ele decide fazer por meio de projetos, ele não está levando tão a sério o negócio dele como ele deveria, beleza? E se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, que é uma empresa que treina empresários para escalarem os seus negócios de forma enxuta, altamente rentável, através de relações de trabalho sólidas. Porque a gente sabe que hoje a grande dor tem sido manter um bom colaborador na estrutura. E a gente ajuda também na estruturação dos processos seletivos, na contratação, no treinamento e na estrutura interna da empresa para que o dono consiga estruturar bons projetos bem alinhados que fazem o negócio escalar e com uma gestão descomplicada. Então, falando de projetos aqui que nós comentamos aqui, projetos é uma área que dá impressão, muita gente ouve, sobretudo donos de negócios, né? Eles acabam ouvindo e associam a você pensar numa grande hidrelétrica, a construção de um prédio, que você precisa de um projeto, e aí fica um termo que a gente acaba que não, o significado dele se perde porque realmente importa quando se trata de uma tomada de decisão na hora de executar qualquer coisa a respeito do negócio. Então, um negócio que está começando a escalar, que tem o dono, ele está sobrecarregado com uma série de coisas que ele faz. Se por acaso o dono está muito estressado, ele está com muita coisa na cabeça, as coisas não estão saindo no prazo que ele gostaria, é bem provável que esteja faltando uma estrutura de projetos, uma estrutura de projetos funcional, uma estrutura de projetos que funciona na prática. Porque o que eu quero trazer para você aqui, para a gente refletir, é que muitas vezes o dono ele toca o negócio, mas ele não leva tão a sério assim a gestão. Ele quer o resultado, ele quer poder escalar, ele quer poder realizar os sonhos dele através do negócio, mas o negócio em si, as relações de trabalho, o jeito que essas relações de trabalho são geridas, são acompanhadas, ele não leva tão sério assim. E aí fica um negócio amador com a esperança de um resultado profissional. E é claro que dessa forma o negócio não vai andar como ele gostaria. Talvez ele até tenha um resultado por um tempo, um pico de faturamento, mas esse resultado não vai ser consistente, não vai ser previsível e não vai ser estruturado. Ele não vai ser um resultado replicável. E mais ainda, a gente hoje vê muito dono de negócio com uma grande dor de cabeça ao se falar na contratação de colaboradores e manter pessoas trabalhando na empresa, e aí são levantadas por muitas vezes essas dores, a gente entende que isso acontece e a gente começa a entender a raiz, a causa raiz do porquê que isso acontece. E olha, eu quero trazer à tona aqui uma coisa a respeito da rotina, do dia a dia de um dono de negócio que está fazendo o negócio escalar, que, cara, algumas coisas passam muito batidas e elas têm muito a ver com a postura, com o jeito de pensar o crescimento dos negócios. Tem muito dono de negócio que está buscando crescer, mas que não está levando tão a sério a gestão, o jeito de pensar a gestão, o jeito de pensar, aprimorar a sua forma de se relacionar com os colaboradores, de acompanhar o progresso e vai sair fazendo as coisas. O dono tem a ideia. Um traço marcante disso é, dono tem a ideia de que ele quer fazer algo a respeito de alguma coisa. Já lembro você que tomar uma decisão é fazer algo a respeito de alguma coisa e o dono vai lá e toma uma decisão de fazer algo a respeito, toma a decisão de criar um novo funil, criar uma nova frente de negócio, abrir uma frente presencial, uma série de coisas, de ações que ele trata sem perceber, com um entendimento bem pontual e bem circunstancial, sobretudo pessoas que estão um pouco mais distantes do negócio. A gente vê muito expert se perdendo na real dimensão da execução do que precisa ser feito e criando novas frentes ali sem a devida reflexão. Onde que isso vai acontecer mais também, que eu preciso trazer aqui, já que a gente está fazendo um panorama do modelo de tomada de decisão do empresário mais a fundo, do jeito que os processos do piloto automático ocorrem. Isso vai acontecer ainda mais quando o dono está esgotado, está cansado
ele precisa quebrar uma pedra grande no semestre dele, no ano dele, e vai existir a tendência de criar coisas novas. A gente sabe que isso acontece, a gente vê isso acontecendo direto com nossos clientes que muitas vezes acabam vivenciando um desafio. É uma tendência natural de enfrentar uma resistência. Se o dono quer fazer o negócio escalar, ele enfrenta gargalos, e ao enfrentar esses gargalos de crescimento, que passam pela própria gestão da empresa, passam por questões de marketing, questões de vendas, a coisa fica difícil, muitas vezes fica monótona, é muito tediosa, e aí vem a vontade de se criar coisas novas. Então é isso que está por trás de muitas decisões que acabam não levando a lugar nenhum, o dono começa a sobrecarregar, e aí que entra assim, uma coisa que resolve uma grande parte dos problemas, que é o pensar através de projetos. Só que as pessoas normalmente não pensam através de projetos porque acreditam que um projeto é algo quase que nível hard, assim, nível de o cara vai construir uma hidrelétrica, ele vai precisar de um projeto. Mas isso é um pensamento mais de uma pessoa que está no modo de um dono de negócio, que está no modo mais impulsivo, que ele pensa e logo ele vai executar. Só que a partir do momento que ele passa a compreender um pensamento de projeto, ele vai começar a ter que levantar os aspectos que serão envolvidos para que algo aconteça. As coisas que fazem o negócio escalar, que fazem o faturamento dobrar, que fazem aumentar a margem líquida do negócio, que faz o dono ter mais autonomia, para ele conseguir uma contratação, todas essas coisas elas não são ações únicas. E o dono do negócio, um marco muito grande de maturidade de um negócio é quando o dono trata todas as ações dele, todas as iniciativas da empresa como ações únicas. Ações que elas são executáveis, como, por exemplo, ligar para uma pessoa, escrever um e-mail, uma coisa que demanda um sprint ali, uma linha rápida de ação. Um projeto, ele já funciona diferente, e a maior parte das ações que um dono vai precisar executar, elas vão precisar estarem concatenadas, estruturadas, organizadas. Então, se o dono não tem uma mentalidade de projeto, ele vai continuar tocando a empresa como se as coisas que vão dar resultado, elas fossem ações únicas, e elas não são. As coisas que fazem um negócio crescer, elas não são coisas singulares ali, coisas que numa sentada ele resolve. E é aí que entra a necessidade do projeto, porque da mesma forma, por exemplo, uma hidrelétrica, uma casa, vamos dizer assim, um estabelecimento comercial, uma landing page, um funil, ele não é construído numa tacada só. Muitas vezes o dono gostaria que isso fosse construído numa tacada só, mas ele até tem expertise em algumas áreas, mas ele ainda não consegue executar de uma vez só. Um funil é muito improvável que um dono construa um funil, faça um lançamento. Só que, mesmo ele sabendo disso, ele ainda trata essas coisas dessa forma. Qual que é o problema de uma tacada só? Uma tacada só você não precisaria envolver pessoas para resolver, você imagina que aquilo vai ser resolvido num dia, não tem um sequenciamento de ações, não tem uma fragmentação das ações, não há necessidade de você fazer um cronograma, não há necessidade de você calcular os custos daquele projeto. Então, esse é um erro de julgamento na hora de tomar decisões que muitos donos de empresários que estão muitos donos de negócio, que estão acostumados a executar ações, a fazer, ir fazendo, vai fazendo, e à medida que as coisas vão dando certo, ele vai fazendo, ele não toma consciência de que as coisas que fizeram o negócio crescer, na verdade, foram projetos, foram um conjunto de ações concatenadas, com começo, meio e fim, que levaram mais de semanas para a coisa deslanchar. As ações que fazem o negócio escalar, elas precisam ser ordenadas por pensamentos através de projetos. Projetos são iniciativas, são coisas que o empresário pensa que precisam ser feitas, que ela tem começo, meio e fim, e que elas vão ter pessoas envolvidas e que elas vão ter principalmente um cálculo de tempo, de horas, de energia, de time, de avaliação do resultado final esperado, entre outros detalhes que ajudam muito o dono a saber se aquilo deve ser feito ou não, se aquilo é o momento de ser feito ou não, ele fazer uma projeção mental da complexidade. Essa é uma outra coisa
que muitos donos de negócios acabam errando porque subestimam a complexidade daquilo que eles querem executar. Tem uma ideia, parece que aquela ideia é genial naquele momento dentro da cabeça, mas não há uma estrutura para aquilo ser validado, ou seja, não há um pensamento crítico de como que aquilo vai para o mercado. E é uma coisa muito assim, vamos dizer, ela é muito simples, na verdade, de a gente implementar, mas ela não significa que ela é fácil, tá? O que a gente precisa nesse vídeo aqui é que você compreenda e que um dono de negócio que não leva a sério projetos, esse pensamento por projetos, ele vai ter muita dificuldade em criar uma estrutura onde os colaboradores sabem o pulso onde eles estão, eles têm pulso do que eles estão fazendo, manter colaboradores, ele vai ter dificuldade em fazer as ações da empresa, né, organizar os esforços do time dele de forma organizada, que ele consiga manter esses esforços ao longo do ano. Ele vai ter dificuldade em fazer tudo se ele não pensa em projetos. E então, concluindo, o dono de negócios que não pensa por projetos, ele não está levando a sério o crescimento do negócio dele, ele tá sendo iludido pelo ponto cego do imediatismo, ele está tomando decisões sem a devida reflexão, porque se o dono pensa que tudo aquilo que ele deseja executar para fazer o negócio crescer vai demandar um conjunto de projetos, ele sabe o número limite de projetos que ele tem, que normalmente são 3, ele vai ser mais cuidadoso na hora de priorizar e na hora também de estipular os resultados esperados, e com isso ele vai conseguir tomar melhores decisões, e essas melhores decisões que ele está tomando vão fazer o negócio escalar de forma enxuta, porque ele está usando bem os recursos humanos que ele tem ali dentro da empresa, e rentável porque ele vai saber colocar os recursos no lugar certo, beleza? Então, isso é muito vital, é uma coisa que comumente todo mundo se fala hoje de projetos, gestão de projetos, mas não com esse pensamento na hora de tomar as decisões, que é altamente vital para avaliar a viabilidade de uma decisão ser tomada ou não, de uma iniciativa ir para frente ou não, do momento de ser feito agora ou para depois, beleza? Então esse foi um ponto de atenção na hora de fazer o negócio escalar, na hora de tomar as decisões de crescimento de um negócio. Se você gostou desse conteúdo, considere dar o seu like, e se você precisa de auxílio na hora de estruturar melhor os projetos, delimitar melhor o que são projetos dentro da sua empresa, o que são atividades pontuais, organizar a casa, arrumar a casa para poder crescer, considere também conhecer a Decision Pro, que a gente pode ajudar você a organizar tudo isso para o seu negócio escalar de forma enxuta e altamente rentável, beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.